O que me leva a falar algo hoje para a igreja sobre o nascimento de Cristo. O que a gente vê já desde novembro, propagandas e propagandas, o Natal vem aí, e vendas, e vamos vender, tudo muito em torno de vendas, né? Suaves prestações, daqui a pouco entra janeiro, fevereiro, está todo mundo desesperado para pagar. Então, infelizmente, nós temos várias datas no nosso calendário que se transformam em verdadeiros pontos fortes de comércio. E não é diferente com essa época natalina, quando nós comemoramos o nascimento de Cristo. E infelizmente nós vemos muitas pessoas tão envolvidas com o consumismo, com o ter, com o poder, com o ser, que se esquecem de Cristo, se esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Se esquecem que um dia, ou alguns nem sabem, que um dia veio um Salvador a esse mundo perdido e deu a vida em nosso lugar. Então é muito interessante quando eu venho aqui para falar sobre o nascimento de Cristo. Eu estava pensando em casa esses dias e refletindo no texto. Se você tiver com a Bíblia ou com o celular e quiser abrir aí no livro de Mateus, onde eu quero refletir contigo essa noite, no capítulo 1, inicialmente. Senão eu não consigo ficar na folha aqui, certo? Eu estava pensando uma coisa. Você sabe a sua data de nascimento, certo? Você sabe que dia da semana você nasceu? Eu tive uma preocupação, porque eu lembrava bem do dia que a minha filha nasceu. Foi uma segunda-feira, eu estava em casa no domingo à noite, falei com a Eliane e falei, ó, amanhã eu vou viajar, trabalhava como daqui em Luiz Eduardo, 100 km de casa, se a bolsa estourar, se você me avisa. E nós deitamos e 1h30 da manhã, ela falou para mim, bem, a bolsa. E eu, que bolsa? E eu não estava, qual que era a bolsa? E ela falou, o bebê está vindo. E foi muito interessante, aquele momento marcou a minha vida, o nascimento da nossa filha, 30 anos atrás e um pouco mais. E uma coisa interessante, eu sabia que na segunda-feira ela tinha nascido, mas eu tinha curiosidade, e eu sei que você vai sair curiosa hoje daqui, para saber que dia da semana você nasceu. E aí eu fui ver a minha esposa, ela nasceu num sábado, e eu fiquei imaginando ela nascendo num sábado, e eu pensando, poxa, como é que foi o sábado que ela veio ao mundo? E aí eu fui pesquisar sobre o meu nascimento. Eu nasci numa terça-feira. E eu pensando, puxa vida, minha esposa nasceu no sábado, minha filha na segunda, eu na terça, que legal. E eu pensando como era, sabe, o mundo 60 anos atrás, quando eu vi o mundo. E aí de repente eu venho para a história de Cristo, aproximadamente 2000 anos atrás, quando ele nasceu. Como é que foi tudo isso? A Bíblia nos conta esses fatos. Nós temos 4 livros iniciais do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Mateus foi escrito para os judeus, e é o livro que nós vamos refletir nele nessa noite. Mateus foi escrito para judeus, então o que eles tinham naqueles dias era o Antigo Testamento. Então tudo que eles vão falando aqui, que Mateus vai relatando, ele vai se referindo ao Antigo Testamento, porque Cristo foi anunciado no Antigo Testamento 700 anos antes. Zacarias, Isaías, Miqueias, eles falaram do Messias que viria. E o Antigo Testamento inteiro, nos seus 39 livros, ele vai apontando para o Messias que viria, para o Cristo que viria. E ele tinha, na sua vinda, ele tinha um alvo, ele tinha em mente, dirigido pelo Pai, para ele vir ao mundo para dar vida em nosso lugar, porque todos nós, descendentes de Adão e Eva, pecadores, distanciados de Deus, longe de Deus, precisávamos do Cristo que vinha para nos reconciliar com Deus. E ele veio na plenitude do tempo. Na plenitude dos tempos, foi no tempo exato, no tempo determinado por Deus, ele veio ao mundo. E a história que nós temos, que eu quero nessa noite refletir com vocês, ela está registrada em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18. E interessante, eu quero que você pense aqui,
tá? E Maria, ela não tinha 30 anos, 28 anos, ela tinha 15 anos de idade, segundo os historiadores. Então pensem numa jovem mocinha, 15 anos de idade, né? Não temos a ideia da idade de José, mas possivelmente seus 25 para frente, para 30 anos de idade. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele ia se divorciar dela. Na cultura judaica, é a única forma permitida para o divórcio, seria, no caso aqui, no período de noivado. E nós entendemos assim, vivemos assim hoje, a única forma de separar sem nenhum problema. Então, sendo José um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. O que José pretendia fazer? Maria, estou saindo fora, você fez alguma coisa errada aí, e você está grávida, e não foi comigo, então estou saindo fora. Essa era a ideia dele, ele ia embora, ia deixá-la. Mas depois de ter pensado nisso, nessa ideia de sair fora, de ir embora, de deixar Maria grávida, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará, a ideia aqui que com certeza ele salvaria o seu povo, ele nos salvaria dos nossos pecados. Eu quero dar um brequezinho aqui. Pai, você já contou essa história para o seu filho? Mãe, você já contou essa história para o seu filho? Muitas crianças, se você pergunta quem foi Jesus, quem é Jesus, não sabem. E eu digo para vocês, talvez dentro da própria igreja, e é tempo de nós sentarmos com os nossos filhos e contarmos a história de Jesus, quem é Jesus, quem foi Jesus, qual o objetivo dele. E é interessante que no final desse versículo 21 fala que ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aí é uma oportunidade de você falar para o seu filho e você mostrar o Cristo Salvador aqui, nas Escrituras. Eu desafio você, pai, se ainda não fez, a fazer isso com o teu filho, mesmo pequenininho, vai explicando para ele, vai ensinando. Nós precisamos incutir na mente dos nossos filhos o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho Salvador, o Cristo, o Messias Salvador que veio a morrer por nós. Porque muitas vezes os nossos adolescentes, eles ouvem tantas outras coisas, eles querem presentes, eles querem tantas outras coisas, e as nossas crianças também, mas o Cristo Salvador, eles não querem, eles não entendem. E há necessidade de entenderem, compreenderem, entenderem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Crianças devem ser ensinadas, adolescentes, jovens, os adultos que ainda não conhecem precisam conhecer a Cristo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículos 13 a 14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Na nossa igreja, pelo que eu sei, só tem um Emanuel. Emanuel, fique em pé para eles conhecerem você. Ali está Emanuel, gente. Esse nome significa Deus conosco. Desculpa, ele não está vermelho, é a camiseta. Deus conosco. Um nome bonito, né? Da irmã Antônia, Emanuel também. Um nome lindo, um nome maravilhoso. Significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Enquanto ela não deu à luz, ele não teve relações, mas depois teve, porque ela teve outros filhos, e nós vemos isso nas Escrituras. Depois que Jesus, capítulo 2 agora, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda
Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Novamente citando o Antigo Testamento, ele fala aqui os escritos do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículos 2 a 5. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente. Olha só, pais, vocês, para contarem essa história para os filhos de vocês, vocês podem ensinar isso. Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E você pode pegar alguma coisa formando uma estrelinha, contando a história. E eu creio que com certeza teu filho vai se interessar por essa história. E é tempo de começar a ensinar essa história para eles pequenininhos. Eles vão entender, eles vão se interessar. Agora, se muitas vezes nós pegamos nossos filhos, colocamos eles diante de uma televisão, ou entregamos um tablet ou um celular na mão deles e colocamos um filminho e deixamos lá, eles vão saber do filminho, eles vão saber de tudo, menos do Messias, do Cristo Salvador. Eles não saberão se você não ensinar. Não terceirize a educação do teu filho. Não passe os ensinos bíblicos para a igreja. Aqui eles aprendem, é muito importante, mas é importante que eles aprendam lá em casa com você. Com você, pai, com você, mãe. Isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença, sim. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, que a minha mãe colocava a gente com todas as dificuldades que ela tinha, colocava a gente em volta de uma cama, e quantas vezes nós orávamos, falávamos com Deus, ela nos ensinava a falarmos com Deus. E nós vivemos dias em que os pais não têm se preocupado em levar os seus filhos a falarem com Deus. Nós precisamos, pai, investir na vida dos nossos filhos, ensiná-los a conhecer ao Senhor e falar com Ele. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Herodes estava com medo de que viesse um rei que assumisse tudo, que colocasse ele para trás e que fosse rei no lugar dele. Ele estava com medo. Depois de ouvirem o rei, os magos, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Não voltaram lá para falar para o rei Herodes: ele está lá, para que ele fosse e pegasse. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo, tirar a vida dele. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. Ele estava no Egito quando ele foi chamado mais para frente. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Você sabia disso? Muitas pessoas não sabem que houve uma grande matança. As crianças, 2 anos para baixo, todas mortas naqueles dias. Olhem só, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, Jeremias 31, 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino
e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Ele se levantou com o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelão estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E ali ele ficou, e durante 30 anos, até que iniciou o seu ministério. E aí, quando Jesus iniciou o ministério com 30 anos de idade, a sua mãe Maria estava com 45 anos de idade, porque ela teve ele com 15. Então essa é a história de Jesus. É uma história que não é contada, e que eu vim aqui de uma forma breve ler os relatos feitos por Mateus, e ele fala detalhadamente. Estava falando para pessoas que conheciam que o Messias viria, e é desse Messias que eu estou falando hoje. Cristo veio aproximadamente 2000 anos atrás. Ele nasceu, se criou, ele viveu entre o povo dele, entre os judeus, e ele foi chamado para o ministério de 3 anos que ele exerceu. Escolheu discípulos, ensinou pessoas, curou pessoas, transformou vidas, e 3 anos depois ele deu a vida dele. Ele morreu em uma cruz por mim e por você, porque nós estávamos distantes de Deus, destituídos da graça de Deus. Não tínhamos mais ligação com Deus pelos nossos pais, Adão e Eva, que pecaram lá no jardim, lá no princípio. Como pecadores, precisamos desse Salvador para termos as nossas vidas transformadas. Quando olhamos para Ele, entendemos que Ele é o Cristo, o Salvador que Deus mandou para nos salvar, e aceitamos quando Ele produz fé Salvador em nossos corações, nós temos a esperança de uma vida eterna com Cristo nos céus um dia. Os nossos filhos precisam saber disso. Os nossos adultos precisam saber disso, aqueles que não sabem. Essa história precisa ser lida mais. O livro de Mateus, nós estamos fazendo devocional nele esses dias, e eu desafio você, pai e mãe, a pegar o teu filho e sentar com ele e contar essa história novamente na linguagem dele. Eu desafio você, adulto, a abrir a tua Bíblia e ler esse capítulo 1, capítulo 2 e o 3 sobre o nascimento de Cristo. É muito bom termos roupas novas, estarmos bonitos um dia como esse, em dias como os que virão, com tanta alegria, mas sabendo que nós estamos comemorando o nascimento de Cristo. Não são roupas, não são bebidas, não são viagens, não é o ter, mas é o ter coisas, mas é o ter Cristo no coração. E isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigado por estarem aqui nessa noite, por participarem, os visitantes que estão conosco. É um prazer para a gente ter vocês conosco nessa noite, mas eu não poderia lhe falar da pessoa principal nessa noite, que é Cristo. Só Cristo, somente Cristo pode salvar a tua vida, transformar a tua vida e te levar para morar nos céus juntamente com Ele, assim como nós esperamos. Amém? Querido Deus, obrigado por essas pessoas. Obrigado porque a história de Cristo, do nascimento de Cristo, foi lida aqui e foi explicada de uma forma rápida, porque é necessário, para pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar e que nem saibam, nem sabiam que na Bíblia, no livro de Mateus, está registrada a história de Cristo detalhadamente, e que poderão abrir as suas Bíblias em casa e ler esse livro e ver que realmente Cristo veio ao mundo para nos salvar. Cristo veio ao mundo para transformar as nossas vidas na plenitude do tempo. Deus, na sua soberania, providenciou para que Cristo aparecesse na história, que Ele viesse através de Maria, que Ele viesse e se tornasse uma criança, um homem, e tivesse o ministério, e pregasse o Evangelho e desse a sua vida para nos salvar. Muito obrigado, Deus, por isso. Que os pais saiam daqui desafiados a contarem a história de Cristo para os seus filhos. Que os jovens e adolescentes saiam daqui desafiados a conhecerem melhor a história de Cristo. O Cristo que salva, o Cristo que deu a vida em nosso lugar, o nosso Cristo, o Filho de Deus, o único Filho que Ele deu a morrer por nós. Muito obrigado, Deus, por tudo.